atenção a todos aqueles que estão nos assistindo posteriormente pelo YouTube. Essa é a série chamada Vigilância, que está sendo tratada no mês de outubro, na congregação de Campinas, em São José, em Santa Catarina. Eu espero que você, aonde você estiver vendo esse vídeo, possa desfrutar da presença de Deus, como todos nós que estamos desfrutando aqui na congregação. Sabendo que esse canal de informação que nós temos não deve ser um fim em si mesmo. Estar na igreja é sim um propósito maravilhoso. Eu sei que por adversidade, por circunstâncias, talvez alguns não possam estar presentes na igreja. Mas se você pode, não fique em casa assistindo no YouTube. Venha para a igreja para estar conosco, louvando a Deus juntamente com os nossos irmãos. Amém? Vamos orar a Deus. Eu quero pedir. A Tati orou pela nossa irmã Magali e ela foi, depois da irmã Magali, a pregadora da vez. A próxima pregadora da vez é a nossa pastora. Então a nossa pastora vai orar pela Tati, abençoar a vida dela. Eu vou afastar um pouquinho porque eu vou colocar o computador aqui, que a minha esposa vai trabalhar com uns slides. E aí a gente vai ter mais facilidade no aprendizado. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar? Abençoar a nossa preletora, né? Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade de poder estarmos aqui para aprender mais e mais a tua palavra. Agora te pedimos, Senhor, usa mais uma vez a tua serva, Senhor, como tu sempre tem usado, Pai. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, Senhor, que seja uma terra fértil para receber a tua palavra, Senhor. E que haja, Senhor, um florescer, um germinar no nosso coração. Senhor, fala conosco aquilo que nós estamos precisando, Senhor. Em teu nome nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém e amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Semana passada o Osés falou sobre a moedinha no bolso, né? Eu não tenho nenhuma moeda, mas olha, eu tô aqui assim. Quando a gente estacionou o carro ali fora, eu já falei, Deus do céu, tô passando mal, que dor de estômago. Mas o Senhor é bom. E hoje nós vamos falar sobre vigilância no casamento. Enquanto o Osés se prepara ali, esse mês nós estamos falando sobre vigilância e o versículo-chave Isaías 21, o versículo 8, que fala: Senhor, sobre a torre de vigia estou de pé, continuamente de dia e de guarda me ponho noites inteiras. E é isso que nós devemos fazer em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que ser vigilantes dia e noite, porque o que o inimigo quer é uma brechinha para poder tragar a gente. Então, vamos ao trabalho. Eu vou fazer uma breve introdução. Não sei se está dando para enxergar direito. Oh, meu Deus, eu com meus slides, só Jesus na minha vida. O que é vigilância? Vigilância é o ato de vigiar. E eu achei muito interessante essa próxima definição que fala: é o estado de quem permanece alerta e age com precaução para não correr riscos. E eu achei isso muito interessante porque nós precisamos estar sempre atentos. A Bíblia fala sobre nós estarmos sóbrios, vigilantes, atentos, despertados. E aí a próxima pergunta é: por que estar vigilante o tempo inteiro? E é justamente isso que eu estava falando. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, querendo nos tragar, querendo uma oportunidade só, para poder pegar a gente, para pegar bem no pulo, como dizem, né? E também nós estamos em constantes ataques. A Bíblia fala sobre nós estarmos sob ataques debaixo dos principados, potestades. O versículo bíblico está em Efésios 6 e 12. Contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes celestiais da maldade. Então, o que nós sofremos no nosso casamento, na nossa vida cristã, não é só um fruto do acaso. É o inimigo tentando fazer você parar, é o inimigo tentando fazer você retroceder. E como nós podemos ter precaução para não correr esses riscos? Conhecendo ao Senhor. O que nós precisamos é conhecer ao Senhor, conhecer a palavra dele, porque aí a gente vai estar preparado, se revestindo da armadura de Deus, nós estaremos prontos. Tudo que o inimigo lançar contra nós poderemos ter defesa, porque nós estamos bem vestidos, nós estamos protegidos e guardados. E esse versículo de 2 Coríntios 10 e 5 é muito interessante, que ele fala:
destruindo os argumentos e toda altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E o que nós temos vivido nos nossos dias é uma mudança de tudo o que está na palavra do Senhor. O objetivo do inimigo é minar tudo que o Senhor deixou, fazer a gente pensar que está servindo ao Senhor da forma correta, mas ele vai minando, vai tirando, vai mudando as coisas, transformando. E se nós não estivermos atentos, o que o Senhor deixou na palavra dele é uma coisa e nós estamos fazendo outra completamente contrária. Porque os nossos pensamentos, eles nos levam para caminhos diferentes do que o Senhor quer para nós. E por que destruir os argumentos e altivez se levantam contra o conhecimento de Deus se relaciona com o tema casamento? Porque Deus falou tanto comigo a respeito disso. Lá em Efésios, quando Paulo está falando, ele diz que o mistério, grande é o mistério, falando de Cristo e a igreja, quando fala que o marido deve amar a mulher e se entregar por ela como Cristo amou a igreja. E esses pensamentos, eles têm sido deturpados porque hoje o casamento não é valorizado como o que deveria ser. O casamento foi uma instituição criada por Deus. É perfeito porque tudo que Deus criou é perfeito. O casamento, uma instituição perfeita, criada por Deus, foi atacada pelo inimigo. E hoje, se você conversar com qualquer pessoa, o casamento é um contrato legal, o casamento é a junção de duas pessoas, perdeu o sentido, a essência do que de fato era o casamento. O Senhor criou o casamento para que homem e mulher pudessem juntos cumprir toda a vontade dele aqui na terra. Mas hoje em dia, o que nós vemos, o casamento se tornou tanto faz, tanto fez. Eu estava vendo com a minha irmã quer casar, Jesus vai abençoar ela em nome de Jesus. E ela estava vendo algumas coisas de fotografia e tal. E aí a gente pegou uma pessoa que faz filmagem e ela olhou para ver como é que era o trabalho. E nesse trabalho que a gente olhou, estava tendo um casamento e o rapaz falava assim, eu imagino um caminho grandioso para nós se nós não desistirmos. Eram os votos dele no altar. E eu falei assim, como assim? Eu imagino o caminho se a gente não desistir, então você já casa pensando que existe uma possibilidade de você desistir no meio desse caminho. O inimigo, ele tem, meu Deus, ele tem destruído todos os pilares do casamento. Tudo que o Senhor deixou, o inimigo ele tem derrubado, ele tem destruído. E às vezes a gente não vê, porque ele não destrói e fica aquela coisa horrorosa na nossa frente. Meu Deus, olha, aconteceu uma destruição, uma desgraça. Não, ele vem minando. E ele pega e tira tudo que existe desse conceito de casamento. E fica só a casca. Aparentemente, é um casamento. Mas na essência, há muito tempo se perdeu. Que o Senhor nos guarde. E é isso que a gente estava falando sobre a modificação do sentido original do casamento. A Bíblia nos alerta que nos últimos dias nós viveríamos tempos trabalhosos, haveriam homens amantes de si mesmo, e tudo isso somos nós, irmãos. Não são as pessoas que estão fora da igreja, somos nós que somos homens e mulheres deformados pelo pecado. Que o pecado maculou, que quebrou o nosso vínculo com o Senhor. E todos os dias nós temos que batalhar para matar esse homem natural, esse homem pecador que quer nos afastar do Senhor. Então todos os dias nós temos que lutar para não sermos maus. Todos os dias nós temos que lutar contra as nossas vontades. Amém. Vamos em frente. E agora eu queria fazer a leitura bíblica oficial, que está em Mateus, capítulo 19. Mateus 19, dos versos 4 ao verso 8. Ele, porém, respondendo, isso é Jesus que está respondendo, disse: Não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea e disse, portanto deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne?
Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu não quero entrar na parte polêmica da questão do divórcio, que a gente sabe que na Bíblia já está escrito que Deus odeia o divórcio. Mas eu quero me pegar aqui nesse último versículo, o 8, que fala: por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não foi assim. E às vezes nós vivemos situações de dificuldade em nossos relacionamentos, especialmente dentro dos nossos casamentos, porque nós somos duros de coração, porque nós não queremos negar a nossa vontade, porque nós queremos estar certas e a gente é perfeita e maravilhosa e a gente nunca erra, jamais. A gente não quer dar o braço a torcer, a gente não quer assumir uma culpa e às vezes a gente não quer sofrer o dano. Paulo fala a respeito disso. Sofra o dano. E a gente não quer sofrer esse dano. Mas eu estou certa. Como que eu vou sofrer esse dano? Mas por amor, nós devemos fazer isso. Porque nós temos que entender que nós vivemos debaixo da lógica do reino. Apesar de nós estarmos no mundo, nós não somos daqui. Nós somos cidadãos dos céus. Então nós devemos nos portar como tais. Como cidadão do céu. Eu tenho que saber que a minha forma de pensar, a minha mentalidade não é a que rege esse mundo. Se o mundo diz, você pode dar olho por olho, você tem que retribuir o que te fizeram de mal, a Bíblia fala que a lógica do reino é inversa. Se você receber uma palavra má, a Bíblia fala o quê? Que a resposta branda desvia o furor. Se alguém está te estimulando a falar, está pisando no seu calo, a Bíblia fala que nós devemos nos calar, que oh meu Deus, esqueci o versículo, que o silêncio é como maçãs, me ajuda, a palavra certa é como maçã de ouro em uma salva de prata, né? E é isso, irmãos, a lógica do reino é invertida. Nós temos que pensar não como pessoas naturais. Nós não devemos pensar por causa do que nós temos vivido, o que nós fomos ensinados a pensar. Nós temos que viver de acordo com o que a palavra nos ensina, a forma que nós temos que viver. Paulo fala para Timóteo num versículo muito interessante, ele diz assim: permanece no que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu. Então nós temos que viver de acordo com a lógica do reino, sabendo que nós temos aprendido do Senhor. E nós não podemos modificar isso. O mundo está dizendo uma coisa, está dizendo outra. Nós permaneceremos guiados pela verdade. Nós não podemos mudar a verdade para se ajustar à nossa vontade. Não é isso. Porque a palavra, viver de acordo como cidadão do céu, exige de nós sacrifício. Existe negar a nossa vontade todos os dias, negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Essa é a lógica do reino. E dentro do casamento, nós temos que viver isso. Mesmo com todas as dificuldades. Não é fácil. Não é, mas nada na vida é fácil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que nós não devemos nunca é abrir uma possibilidade para pensar que existe uma saída para o casamento como o divórcio. A única saída para o casamento é o sucesso. A gente tem que ter isso como plano A, até que a morte nos separe. Esse é o plano A, e o plano B é fazer o plano A dar certo. A gente não pode desistir disso. Nós não podemos abrir concessões, porque são pequenas concessões que depois nos levam para o abismo. Se nós abrirmos uma coisinha aqui, não, mas isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Dali a pouco, nós abrimos tudo e falamos, quando a gente se percebe, todas as nossas bases já foram derrubadas, porque nós fomos fazendo pequenas concessões. Às vezes a gente vê esses bancos de areia na praia, e a água vem, leva um pouquinho da areia, leva um pouquinho, a gente nem percebe.
Mas dali a pouco, de tanto a água ir tomar aquele campo de areia, já tem um banco de areia enorme e é uma depressão bem ali do lado. Às vezes a gente não percebe que isso não é um processo imediato, mas isso é gradativo. É um pouquinho, vai desgastando, desgasta, e dali a um tempo o fracasso é certo. Porque a gente fala sobre as pedras no caminho, mas uma coisa é fato, quando tem uma pedra grande, a gente desvia. A gente não vai no que é pedra grande. Só que aquela pedrinha no sapato incomoda. E são essas pequenas coisinhas que vão minando o nosso casamento, que vão tirando a alegria de estarmos juntos, que vão tirando a felicidade, que vão fazendo a gente perder o amor. E nós vamos falar sobre o amor mais para frente. A modificação do sentido original do casamento. O casamento bíblico, por essência é o que Deus criou, é o que no fundo ele é. Ele foi criado e concebido como essa ideia. O casamento bíblico, ele foi criado para procriação como forma de continuidade familiar. O que Deus falou para Adão e Eva no Jardim do Éden? Frutificai-vos, multiplicai-vos. Quando veio o dilúvio, que o Noé saiu da arca, tá? O que ele falou? Multiplicai-vos. Essa é a ordem do Senhor, porque o casamento, ele é a união de um homem e de uma mulher com a finalidade de que se continue, porque foi isso que o Senhor mandou. E Paulo falava, às vezes a gente não conhecendo muito bem o contexto, não sabendo interpretar, Paulo fala, quando a mulher conseguir dar filhos, ela já estará salva, pode se considerar feliz. É por causa disso, porque na época eles consideravam filhos uma bênção do Senhor. E quem não tinha filhos é porque Deus tinha esquecido, era abandonado por Deus. E hoje, tantas pessoas podem ter filhos, mas não querem. Tantas pessoas podem ter filhos e resolvem ser a favor de aborto. Tantas pessoas podem ter filhos, mas dizem, é muito trabalhoso. Filho dá muito trabalho. Na verdade, os filhos, eles não dão trabalho, eles são o trabalho. Foi isso que o Senhor determinou para nós, que nós continuemos. E o nosso objetivo é fazer com que... meu Deus, saiu aqui. O nosso objetivo é fazer com que o reino de Deus seja conhecido. E a nossa família tem que ser uma representação do Senhor aqui nessa terra. O nosso casamento tem que ser a representação da glória do Senhor. Porque a figura que Deus usou, de tantas coisas que o Senhor poderia ter usado, o Senhor usou a figura do casamento para se referir ao encontro dele com a igreja. Tantas outras coisas poderiam ser usadas, mas Deus ama tanto, e Ele tem tanto cuidado, Ele tem tanto amor e tanto respeito pela instituição casamento, que Ele falou, a minha volta vai ser semelhante a um casamento. E nós estamos esperando para o quê? Celebrar as bodas do Cordeiro. As bodas é o casamento. E é isso que nós devemos fazer com o nosso casamento aqui na terra. Que as pessoas olhem para o nosso casamento e vejam, olha só, eles são crentes, eles amam ao Senhor de fato. Esse homem, ele é uma representação do que Jesus é, que cuida, que ama, que se entregaria por essa mulher. E é assim que nós devemos viver. Eu ouvi uma pregadora falando e ela disse que nós temos a oportunidade de viver aqui na terra um pedacinho da eternidade. E é isso que o casamento proporciona para nós. O casamento, ele é um sopro da eternidade nesse momento presente que nós vivemos. E se não é, deveria ser. Se o nosso casamento não anda muito bom, se a situação não está boa, se o prognóstico não está bom, o Senhor pode mudar a situação, porque é Ele que tem poder. Se tem uma coisa que o Senhor se importa, é com famílias. E o princípio da família se dá no casamento. Os pilares do casamento bíblico são a heterossexualidade, porque a Bíblia fala que Deus criou homem e mulher. É o elo sexual monogâmico, que aí Deus fala, multiplicai, frutificai-vos. Eu acho muito interessante a respeito disso, que lá em 1 Pedro, me perdi nas minhas anotações, não, é 1 Coríntios, irmãos, desculpa. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala,
Por causa da prostituição, cada mulher tem a seu próprio marido e cada marido tem a sua própria mulher. E eu achei interessante isso, por causa da prostituição, porque às vezes a gente pensa, meu Deus do céu, que retrógrado, daí então quer dizer que as pessoas falam, né? Não pode ter prazer no casamento, o sexo é apenas para a procriação. E Paulo naquela época já dizia, por causa da prostituição, que seria a busca por esse prazer carnal, Paulo falou, não, você não precisa buscar em outro, você tem a sua mulher, tem uma mulher para que você sacie esses desejos que são também biológicos. Então, sexo monogâmico e a indissolubilidade. Eu queria ler esse versículo, Gênesis capítulo 2 e verso 24. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quando se fala de uma só carne, é porque não dá para desfazer. É a mesma coisa que a gente misturar leite com café, não dá para separar depois, não tem como, porque se tornou uma coisa só. São duas pessoas diferentes, mas quando elas se unem, é tão lindo isso. Eu vi ela é psicóloga e ela tem várias graduações e tudo mais. Ela estava falando que os homens, o ser humano, ele tem todos os seus sistemas que funcionam individualmente. Você não precisa de ninguém para aquilo. Você respira sozinho, você digere o seu alimento sozinho. Todos os sistemas do nosso corpo funcionam plenamente sozinhos. O único sistema do corpo que não funciona, e a Márcia está aqui, ela pode confirmar isso, que é a especialidade dela até, o único sistema do corpo humano que não pode funcionar sozinho é o sistema reprodutivo. Porque para ele funcionar de fato, ele precisa da união de um homem e de uma mulher. Porque daí sim, ele é um sistema completo. E é isso que o casamento proporciona. Quando a Bíblia fala sobre ser uma só carne, é isso, é a fusão desses sistemas. Para criar, participar junto com Deus da criação. Que coisa maravilhosa, nós podemos desfrutar do amor do Senhor dentro do nosso casamento e nós termos frutos da bênção do Senhor sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Só que o sentido do casamento foi modificado principalmente com a Revolução Sexual. Quero fazer um breve apanhado a respeito disso. A Revolução Sexual ela teve o seu auge na década de 60, de 1960, mas em 1750, mais ou menos, já se falava a respeito disso, de amor livre, de você poder ter vários parceiros. Mas na década de 60 foi o boom da Revolução Sexual. E esse movimento ele foi um movimento social e cultural, porque envolvia as pessoas e também modificou a forma de pensar. Por isso ele se tornou um movimento cultural. E o objetivo dele era romper com a moral tradicional, alcançar a liberdade sexual e promover uma reengenharia social. O que é interessante na Revolução Sexual é que, naquela época, o casamento ele era concebido como uma responsabilidade. As pessoas se casavam porque tinham responsabilidades. É casamento arranjado, mas elas mantinham esse vínculo, porque elas tinham noção de que isso era um elo indissolúvel, que elas tinham responsabilidade para com o outro. Não existiam, às vezes, relações de afeto. Com a Revolução Sexual, a parte da sexualidade e do afeto foi separada do casamento. Então, o casamento ele deixou de ser aquela união que era responsabilidade e passou a ser afeto. Não, eu vou me casar com quem eu amo, com quem eu gosto. E eu não preciso amar uma pessoa para poder fazer sexo com ela. Então, eles dissociaram esses conceitos. E a partir daqui, que foi a grande derrocada do casamento. Porque se o casamento ele já não é mais vinculado a uma aliança de responsabilidade e compromisso, mas a uma aliança de sentimento e afeto, quando os sentimentos mudam, o casamento ele pode terminar. E é isso que nós temos vivido hoje. Com essa alteração, hoje as pessoas dizem, não estou mais feliz no casamento, vou divorciar, pronto, acabou.
porque eu não estou feliz. E no princípio não foi assim. Todas essas ideias, e a revolução sexual foi fortemente influenciada pelo movimento feminista, inclusive muitas feministas levantaram essa bandeira, e a gente vê que tudo isso é uma obra de uma reengenharia social. E o que é uma reengenharia social? É você querer reconstruir sobre as bases que já existem algo novo, mas sem mudar o nome. Porque daí você preserva o conceito, mas tira a essência dele e coloca o que você quiser dentro. Quando se separou e aí disse, não, o casamento ele é por amor, eu não preciso casar por uma questão de responsabilidade. Abriu-se a oportunidade de pessoas terem vários relacionamentos, de pessoas terem amantes, e aí essas características da revolução sexual mudou os costumes, mudou a família tradicional, porque eles lutavam pelo fim da família tradicional, homem, mulher, filhos, fim do casamento com a facilitação do divórcio, fim da monogamia, aceitação do adultério, mas tudo isso, tudo o que nós pegamos da palavra do Senhor, que fala que tem que ser assim, porque esses conceitos de casamento tradicional, da forma como se pensava antigamente, era muito fortemente influenciado pela cultura judaico-cristã, que tem princípios que são bíblicos. Então, a forma de se pensar antigamente era muito baseada no que a Bíblia fala. E aí, com essas alterações, nós tivemos consequências, porque quanto mais a gente se afasta do Senhor, as consequências vêm. Mas não adianta a gente querer plantar uma maçã e colher uma laranja. Não vai dar. Se a gente planta uma coisa, nós sabemos que nós deveremos colher aquilo. E a partir do momento que a gente planta a anarquia dentro do casamento e dentro das relações entre homem e mulher, as consequências vêm. Como consequências, aumentou significativamente o número de divórcios. E eu até vi uma matéria que falava a respeito de casamentos no Brasil, e aproximadamente 46% dos casamentos, eles não passam de 10 anos. 46% dos casamentos realizados no Brasil não passam de 10 anos. E aí o pesquisador que estava lendo falou que em 50 anos, ver a celebração de uma boda de ouro, um casamento de 25 anos, vai ser mais raro do que um fenômeno natural. De tão escasso que vai ser a manutenção dessas alianças que nós temos vivido. Então, como consequência, aumento de número de divórcio, famílias monoparentais, que são problemas que a gente enfrenta hoje e se tornam problemas para a sociedade também, porque tudo que afeta a família, afeta a sociedade. A família é a base da sociedade. Isso, inclusive, está na nossa Constituição Federal. A família é a base da sociedade. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Por isso, é uma responsabilidade nossa, como cristãos, nós preservarmos esses valores para que nós continuemos com uma sociedade que minimamente tem algum padrão a seguir. Porque se nós nos desviarmos da verdade, a coisa vai ficar pior do que já está. Porque o que falta hoje na sociedade, nas nossas casas, nos nossos casamentos, é Jesus tomando a direção de tudo. Porque às vezes nós falamos assim, olha Senhor, tá bom, o Senhor é o elo perfeito, mas eu quero tomar as minhas decisões. E aí a gente reclama das consequências dessas decisões que nós tomamos. Então, essas famílias monoparentais, majoritariamente lideradas por mulher, filhos negligenciados e abandonados, que se tornam um problema de saúde pública, de problema assistencial, vícios em pornografia e apetite sexual desordenado, porque as pessoas elas já não conseguem mais ver beleza em você ter um parceiro. E aí eles começam a consumir e vícios surgem disso. E as pessoas, existem estudos comprovando que pessoas que têm apetite sexual desordenado, que são viciados em pornografia, eles não conseguem se satisfazer dentro do casamento, porque o que eles veem na tela é uma coisa fora do normal. Às vezes são coisas que parecem fora da racionalidade humana até. Alguns pesquisadores dizem que parece um animal,
a forma como as sensações se manifestam, que a racionalidade se esvai. Por isso as pessoas não conseguem viver um casamento decente, bom, porque elas não conseguem viver no que é normal. O caos é a ordem que domina a cabeça delas. E também a aceitação do adultério e o fim da monogamia. Essas foram as consequências da revolução sexual. Essas são algumas frases de algumas feministas, por isso que eu disse que o movimento ele foi fortemente influenciado pelo movimento feminista. A primeira frase é de uma menina chamada Mary Shelley. Ela diz: a castidade é uma superstição. Ela era a favor do amor livre. Seria difícil conceber um sistema mais cuidadosamente hostil à felicidade humana do que o casamento. Disse essa mulher que foi casada. Só que o casamento dela foi um pouco diferente, porque na verdade ela teve 2 filhos antes do casamento. Essa menina, ela é filha da considerada primeira feminista que fundou o movimento, digamos assim. Ela é filha de Mary Wollstonecraft. E ela foi casada com um homem. Na verdade, ela era amante de um homem. Ela teve 2 filhos fora do casamento. Quando a mulher desse esposo, até então amante dela, chamado Percy Shelley, descobriu o casamento, a mulher dele se suicidou. Depois do suicídio da mulher, daí ele ficou livre, ela pôde casar com ele. Ela estava grávida do 3º filho. E no final das contas ele vivia uma vida meio desregrada, porque ele era a favor do amor livre. E por fim, um dia ele foi andar de barco e se afogou. E ela ficou sozinha e perdeu 3 filhos, só o último filho sobreviveu por causa das dificuldades da época. E eu fico assim pensando, uma mulher que destruiu a vida de uma outra mulher, veio falar sobre casamento, falar que o casamento é uma instituição que não é boa, mas então por que ela casou? Ela só esperou a mulher do cara morrer e casou com ele. E aí depois veio falar sobre esses problemas do casamento, sendo que ela já sabia que ele era uma pessoa que era problemática. Ele era adepto do amor livre, que hoje em dia se chama de poliamor. Ah, não, você pode ter várias pessoas, você pode se relacionar com várias pessoas. E apesar dela ser adepta disso, ela não se tem notícia de que ela traiu o marido dela. Então é uma contraposição muito grande, porque eu sou a favor dessa ideia, mas não, eu não pratico, eu prefiro me abster disso. E é isso que às vezes o mundo, o diabo, influenciando as pessoas faz. Ele faz a gente perder toda a graça. Ele quer distorcer toda a nossa visão em torno de um assunto. A próxima frase é sobre Melody Millett, o nome dessa menina. Ela era irmã de uma feminista. E ela falou que o grupo liderado pela irmã dela tinha um objetivo declarado, que era a destruição do patriarcado através de ações coordenadas para promover promiscuidade, erotização, prostituição, aborto e homossexualidade. A próxima frase é de Alexandra Kollontai. Ela era uma feminista revolucionária russa também. Ela disse: a felicidade do meu casamento mal durou 3 anos. Eu ainda amava o meu marido, mas a vida feliz de uma esposa e de um marido tornou-se para mim uma jaula. Eu deixei o meu marido e filho, empreendi uma jornada a Zurique com o objetivo de estudar, e agora eu tinha a oportunidade de me devotar completamente aos meus objetivos. Amor, casamento e família eram todos assuntos secundários e transitórios. Essas são as pessoas que têm influenciado a mente dos nossos jovens, a mente dos nossos adolescentes, e esse pensamento é o que moldou muitos de nós que estamos aqui hoje. Porque a gente pode não perceber, mas as ideias, elas possuem a gente. Eu lembro quando eu era mais jovem, antes de casar, eu até brincava, eu falava assim: Oséias foi um acidente de percurso na minha vida, porque o meu plano era terminar a minha faculdade, arrumar um emprego, comprar um carro, comprar uma casa e fazer a minha vida. Mas isso não é um pensamento normal. Ah, não, mas preciso estudar. Sim, preciso estudar. Mas por que a gente não pode viver a vida normal enquanto se estuda? Por que a gente dissocia uma coisa da outra? Não, eu só vou ser bem sucedida se eu fizer assim, assim, assim. E por que a gente considera
a bênção do Senhor, alguém enviado por Deus para a sua vida, para ser o seu companheiro, a sua companheira de vida, com quem você vai dividir até o resto da sua vida, ser considerado um acidente de percurso. As ideias nos possuem e nos formam mais do que nós podemos imaginar. Nós temos que pedir para que o Senhor, o Espírito Santo, abra os nossos pensamentos e nos mostre onde nós estamos andando fora do que o Senhor planejou para nós. Porque essas ideias são perigosíssimas. E jovens e adolescentes têm sido bombardeados, e hoje em dia até crianças. O que se tem falado hoje sobre transgenderismo e aceitação nas escolas para crianças de 5 anos? Nós temos que tomar muito cuidado, pedir o discernimento do Senhor para ver quais são as ideias que são favoráveis à palavra do Senhor e as ideias que são contrárias à palavra do Senhor. Porque as ideias, elas nos afastam do Senhor. São as pequenas concessões que eu falei no início. E às vezes nós abrimos pequenas concessões. E aí nós caímos no erro. E por fim, a última frase de Linda Gordon, ela é uma jornalista, escritora, feminista também. Ela diz: o núcleo familiar tem que ser destruído. As pessoas precisam encontrar uma forma melhor de viver. O desmantelamento das famílias é um processo revolucionário real. Esse é o objetivo do inimigo. Esse é o objetivo desses movimentos que têm sido influenciados pelo diabo para entrar nas nossas casas e destruir as bases da nossa família, destruir as bases do que nós acreditamos. E aí, se a nossa casa não vai bem, a igreja não vai bem. Porque daí a gente vai chegar aqui cheio de problema. E aí vai olhar para um e vai descarregar toda a sua frustração em cima do irmão que não tem nada a ver com nada. E aí esse irmão vai se frustrar também, se ele não estiver blindado pelo Espírito Santo. Ele vai se frustrar também e vai descontar em outro. E aí quando a gente vê, a confusão está formada. E aí não só na igreja, mas fora da igreja, no nosso trabalho, com todas as pessoas com quem nós convivemos. E é isso que o inimigo quer. Ele quer fazer a gente se perder completamente, perder toda a nossa racionalidade. Mas então, o que é o casamento? Aqui tem umas definições, a definição bíblica, que é a união de duas mulheres, de um homem e uma mulher, sendo o homem cabeça e a mulher ajudadora. Para a legislação brasileira, eu achei muito legal, é a união plena de vida. Eu achei isso tão lindo, a união plena. Meu Deus do céu, até na lei a gente pode ver uma coisinha do que sobrou ainda das nossas bases judaico-cristãs. A visão filosófica também, e aí tem duas visões dessa definição filosófica, que é a visão conjugal, que é a união integral entre homem e mulher, e a revisionista, que fala que é a união entre duas pessoas. Quando se fala em união entre duas pessoas, aí a gente abre margem para várias coisas. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a essência das palavras. E para as feministas, aí depende, né? Se você for uma mulher, aí o casamento é uma opressão. Mas se for um relacionamento homossexual, é um direito que precisa ser conquistado. Então a gente fica naquela assim, aí para elas é bom ou ruim o casamento, não sabemos. Mas eu achei essa definição muito bonita aqui, de uma menina que ela é doutoranda, ela é do Pará, se eu não me engano, e ela falou que casamento é a união integral e completa entre duas pessoas de sexos distintos, que abrange a complexidade da sua existência. E não existe uma comunidade paralela ao casamento, pois é a união mais profunda que pode existir entre duas pessoas, na medida em que, além de uma entrega afetiva, emocional, intelectual, de planos e projetos de vida, inclui também uma entrega corporal. E essa entrega corporal eu achei lindo, porque eu pensei no amor, que o vínculo que nos une no casamento é o amor. Mas o amor não é um sentimento, diferente do que muitas pessoas dizem. O amor é uma decisão que nós tomamos com base na noção de responsabilidade que nós temos. Tem um filósofo que fala que o casamento... eu acho que eu não anotei aqui, deve estar mais ali para frente. Ele fala a respeito do amor, que quem não entende o significado do amor e que não entende o amor como uma decisão, ainda não atingiu a maturidade.
E aí eu lembrei de Paulo falando em 1 Coríntios 13 sobre o amor, que fala, quando eu era menino, eu pensava como menino, mas agora que sou homem, eu me porto como homem. E eu pensei, é verdade. Às vezes nós não temos noção do que os conceitos são. A gente acha que amor é um sentimento e a gente se porta como uma criança no meio de tudo isso. Não, tá. Uma vez eu já falei para o Zé, bem no início do casamento, eu acho que eu não te amo mais. Imaturidade. Mas uma imaturidade que poderia ter custado o meu casamento e a minha vida até aqui hoje. Então, às vezes, nós temos que tomar muito cuidado com a forma como nós nos comunicamos. Porque o que falta hoje no nosso casamento, tem tantos problemas, tantas coisas que nós devemos discutir a respeito disso, mas o que falta essencialmente nos casamentos hoje é amor. Mas não é esse amor natural que as pessoas falam, é o amor de Jesus, é o amor que Jesus nos ensina na sua palavra. É aquele amor de 1 Coríntios 13 que fala que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que não se folga com leviandade, não se porta indecentemente. Esse é o amor. E Jesus é o amor. O que está faltando nas nossas casas é Jesus ser o elo perfeito, porque a Bíblia fala que o amor une perfeitamente todas as coisas. Jesus é esse elo que pode unir perfeitamente todas as coisas. E às vezes é Ele que está faltando. A gente pode lutar com as nossas forças, pode tentar se debater, mas a gente não consegue. Se a gente tentar... Existem coisas que são espirituais. E situações que vêm para minar o nosso casamento, elas não são puramente físicas, elas são espirituais. E se nós queremos combater o espiritual, lutando no nosso braço, não vai dar. Se nós tentamos combater as nossas picuinhas, as nossas coisas, tentando fazer terapia, tentando fazer um curso, tentando fazer alguma outra coisa, tudo isso pode ajudar. Mas se nós não nos colocarmos debaixo da vontade do Senhor para as nossas vidas, se nós não colocarmos o Senhor como cabeça, não vai adiantar. Você pode fazer tudo, você pode se virar do avesso, você pode ir para qualquer lugar, pode falar com o melhor profissional. Não vai dar certo, porque o que falta é o amor. Não o amor do mundo, mas o amor que Jesus ensina na sua palavra. E eu achei muito bonito, Machado de Assis fala em um de seus livros, que o casamento não é uma solução, penso eu, é um ponto de partida. Não se pode exigir tudo, alguma coisa é preciso sacrificar, e do sacrifício recíproco é que nasce a felicidade doméstica. Amor é sacrifício, irmãos. E a gente às vezes esquece isso no casamento, porque a gente está bravo, porque daí o nosso cônjuge falou alguma coisa que não deixou a gente muito feliz, mas amor é sacrifício, porque Jesus nos amou e se entregou por nós. E às vezes nós aguentamos coisas de pessoas estranhas na rua e nós não conseguimos relevar alguma coisinha que o nosso cônjuge falou. Porque às vezes a gente olha assim para a cara dele e a gente já acorda meio azedo assim. Meu Deus do céu, olha só Jesus na tua vida. E aí, como a gente já está meio revoltada, se ele fala alguma coisa, a gente pega assim, espizinha de novo. Porque a gente não consegue se controlar, que está faltando o fruto do Espírito. O que falta, na verdade, em nós foi o que a Magali pregou semana passada. O que falta em nós é nós vigiarmos o nosso comportamento. É nós termos a direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós precisamos ter a nossa vida guiada pelo Senhor para que as nossas reações não prejudiquem o nosso casamento, porque o que o inimigo quer é que a gente não viva esse pedaço de eternidade aqui na terra, é que a gente represente mal o que vai ser o nosso encontro com o Senhor. Às vezes as pessoas falam, eu tinha dificuldade em ver Deus como Pai. Eu ficava assim, meu Deus, mas como? Porque meu pai é maravilhoso, só que o pai daquela pessoa que diz isso era péssimo. E aí o conceito de pai para mim é diferente do conceito de pai para ela. E às vezes nós representamos o casamento como algo ruim. Como que os nossos vizinhos têm visto o nosso casamento? Será que eles veem a gente se brigando, gritando, fazendo coisas que trazem escândalo? Porque isso, o que nós vivemos dentro de casa, é o que as pessoas vão olhar e dizer,
Ser crente é isso? Esse é o Senhor que vai vir buscar a igreja dele, vai se portar dessa forma. Nós temos que ter mais cuidado, porque nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. E para finalizar, eu quero ler uma frase. Esse homem, ele é doutor, ele não é pastor, mas ele é um estudioso batista, ele é doutor, ele preside um seminário lá no Canadá, e ele fala assim: pela primeira vez em sua história, a civilização ocidental é confrontada com a necessidade de definir o significado dos termos casamento e família. A crise cultural do momento, entretanto, é meramente sintoma de uma crise espiritual profunda que continua a corroer os fundamentos dos nossos valores sociais antigamente comuns. Nós, seres humanos, percebamos ou não, estamos envolvidos em um conflito cósmico que opõe Deus a Satanás, com o casamento e a família servindo de arena principal onde as batalhas espirituais e culturais são feitas. Se então a crise cultural é sintomática de uma crise espiritual subjacente, a solução deve igualmente ser espiritual e não meramente cultural. Se os nossos casamentos não vão bem, é porque nós não estamos vivendo plenamente uma vida cristã. Se nós não estamos vivendo bem com os nossos familiares, se nós não nos damos bem na relação de marido e mulher, é porque falta Jesus em nosso meio. É porque Jesus está do lado de fora da nossa casa, batendo na porta, pedindo para entrar. Mas nós estamos dentro com a porta trancada, tentando resolver as coisas da nossa maneira e do nosso jeito. Mas Jesus, que é o elo perfeito, está do lado de fora. Nós temos o abandonado para tentar resolver as nossas coisas sozinhos. Porque nós somos maravilhosos, porque nós somos importantes, porque nós não precisamos de ninguém para nos ajudar com nada. É essa a realidade que o mundo tem trazido para nós. Mas o Espírito Santo, ele quer nos alertar que nós precisamos vigiar. Que em todo momento nós estamos sob ataque. Nós estamos caminhando às vezes em um campo minado dentro do nosso casamento. Nós estamos flertando com pecados, nós estamos nos relacionando com o que não deveríamos relacionar, nós vemos o que nós não podemos ver. E aí, às vezes, essa bomba estoura e depois a gente pergunta, mas o que aconteceu? Sendo que nós estávamos caminhando em lugares que não eram seguros, porque o Senhor não estava conosco. Então, essa noite, o Espírito Santo nos alerta a abrir a porta da nossa casa e falar, Senhor, entra, senta, toma conta de nós e nos janta conosco, venha se alegrar conosco, porque nós queremos que o Senhor seja o principal nesse lugar. E eu tenho certeza que a nossa vida vai mudar. A partir do momento que nós nos colocarmos debaixo da vontade do Senhor e trazermos Ele como esse elo, como o amor, entender que o casamento é uma responsabilidade, não uma mera junção de duas pessoas. É isso que o Senhor quer de nós. Vamos orar. O Senhor é bom. Aleluia. Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor trouxe à nossa mente um alerta do que nós precisamos fazer, sobre o que nós precisamos estar atentos. O Senhor nos mostrou onde nós precisamos vigiar. Nós agradecemos pelo teu cuidado, Senhor, e nós pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo nos domine a ponto de nós produzirmos frutos, Senhor, e que o principal desse fruto seja o amor, que nós aprendamos a lidar com os nossos cônjuges, com os nossos familiares, Senhor, debaixo da vontade do Senhor, debaixo do direcionamento do Senhor e tendo o comportamento que o Senhor espera que nós tenhamos. Ajuda-nos, Senhor, porque nós vivemos em uma batalha árdua. Nós precisamos negar todos os dias a nossa vontade. Isso é tão difícil para nós. Mas nós pedimos a tua ajuda, Senhor. Quebra, Senhor. Tira de nós esse pecado que nos manchou, que nos macula, que nos deforma, Senhor. Coloca-nos, Senhor, no teu colo, nos molda como o oleiro que tu és, Senhor. Tira de nós todas as imperfeições e que nós possamos representar o Senhor nessa terra, em nome de Jesus.
Amém. Eu agradeço a oportunidade. E nós queremos nesse momento agradecer também a todos que estão, que vão assistir esse vídeo. Que Deus abençoe. Que o nosso casamento seja guiado por Deus. A nossa casa seja guiada por Deus. Esse é o nosso desejo. Que Deus abençoe você que vai assistir. E nós vamos fazer mais uma oração pelas famílias. Talvez seu esposo, a sua esposa não está aqui, mas lá onde ele está, lá onde ela está, a sua família seja alcançada nesta noite. Seja alcançado nesta noite através da oração. Amém? Senhor Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta noite que o Senhor nos concede, de estarmos aqui reunidos, aprendendo mais e mais, onde temos a certeza que o Senhor estará abençoando a cada família, cada lar, cada casa, cada casamento. Nós pedimos a Tua bênção sobre cada família, nós pedimos a bênção sobre cada família, sobre cada lar. Nós abençoamos e nós temos a certeza que o Senhor fará grandes coisas. Pai, fica conosco e nos dê da Tua graça e da Tua bondade, livrando de toda seta, livrando-nos, Senhor, de tudo aquilo que vem para destruir, mas que possamos ser vitoriosos em Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Jesus. Amém e amém.